Bom, então eu começo protocolar, mas não menos sincero, o meu agradecimento ao convite. Eu espero poder corresponder às expectativas depositadas na abordagem da temática que me foi proposta. E antes de entrar propriamente na temática, é importante a gente situar onde nos encontramos do ponto de vista histórico, social. Talvez, em poucas oportunidades, a nação brasileira esteve tão ameaçada como neste momento. Ainda que, talvez, infelizmente, sob ataque de aqueles que se diziam patriotas, com o livro sagrado dos cristãos debaixo do braço, que hoje patrocinam uma ofensiva contra a nação brasileira. Claro que a nação, toda a sua história, por várias características, pode-se dizer, ela sempre esteve tensionada, disputas em curso, o que é reconhecer o caráter político em geral de sociedades humanas e em especial do Brasil. Mas, de alguma maneira, a gente tinha um processo em que a nação ia se construindo, inclusive no seu processo de independência, como ápice dessa perspectiva, e hoje nos encontramos nessa situação de ameaça. Por que eu começo destacando isso, embora essa não seja a minha temática? Porque, na verdade, essa situação ela coloca os debates, as discussões da educação escolar num outro patamar. Em parte secundarizado, porque nós temos hoje, estamos vivenciando essa situação. Então, a educação fica secundarizada por isso. Ao mesmo tempo, as preocupações com a educação ganham relevância, em especial pela ação dos orientadores educacionais naquilo que lhes cabe. E, portanto, coloca desafios educacionais num outro patamar de reafirmação da nação e, sobretudo, da democracia. E uma coisa curiosa, muito provavelmente quem organizou o evento, a temática, talvez não tenha pensado nisso, que é a ideia de emancipação, Então, a emancipação, portanto, ela ganha esse duplo sentido. Emancipar a nação, emancipando a educação, ainda que isso, evidentemente, nunca sejam elementos absolutos. Bom, começando a abordagem, eu preciso reconhecer, sem querer com isso me defender aqui das minhas profundas limitações, que, dada essa consistência de uma palestra, então eu não tenho aqui a oportunidade de desenvolver uma série de ideias nas quais eu venho a me apoiar ou venho a apresentar. Então, isso aqui está longe de ser um curso, ainda que uma palestra inserida num processo de formação. Mas, de toda maneira, sintam-se à vontade para questionar, perguntar, mas é uma limitação inicial que eu preciso demarcar antes de propriamente abordar a temática. O segundo aspecto, talvez mais relevante, mas que eu não abordarei aqui, porque tem que fazer escolhas, que vocês verão, as escolhas que fiz para desenvolver essa temática, é que nós estamos, essa é uma outra peculiaridade da educação escolar brasileira. Nós estamos assistindo, no Brasil todo, praticamente em todos os municípios brasileiros e nas redes estaduais, que concentram 80% das matrículas no ensino fundamental e no ensino médio, numa situação peculiar. Com a aprovação do chamado novo Fundeb, uma parte dos repasses para os municípios está condicionada a resultados dos alunos em testes padronizados. Isso desencadeou
nessas unidades, municipais ou estaduais, uma disputa por esses recursos. A parte variável do repasse. Então, nós passamos a assistir no Brasil, desde o ano passado, uma verdadeira ofensiva com estratégias diferenciadas, recursos diferenciados. As municipalidades e os estados, na busca desses tais resultados de testes padronizados para auferir os recursos advindos do Fundeb. Então, esse é um quadro em que a educação escolar nacional passou a ter. E isso, mesmo estando no início, né, coloca um cenário extremamente preocupante, né, com uma série de desdobramentos, mas, como eu disse, eu não vim aqui abordar isso, embora possa até parecer contraditório, né, esse talvez seja hoje o aspecto mais relevante, né, no que tange a discussão, especialmente disso que se chama avaliação externa. De toda maneira, por que eu demarco esse quadro? Porque é nesse quadro que eu vou abordar esses elementos. Então, é só para dizer que eu não estou desconhecendo essa situação, embora eu vou fazer aqui alguns recortes dessa situação, mas eu preciso reconhecer essa situação. E o faço, evidentemente, porque, especialmente vocês, né, que trabalham em escolas estaduais e municipais, estão sentindo isso na pele e no bolso, né? Além de outras implicações que isso tem. Então, feita essa demarcação, então, essas telas que vocês verão, elas são muito mais pontos de apoio para a minha fala, né? Elas não se constituem em textos acabados, propriamente ditos, né? Então, evidentemente que é algo bastante sintético. Bom, então eu começo destacando isso que escreveu José Paulo Paes, grande poeta, crítico literário, químico de formação, especialmente quando nós estamos diante das avaliações externas, né, que mesmo antes desse quadro que está colocado agora, que eu mencionei. De um lado, a recusa. Então, é bastante generalizado esse sentimento de recusar as avaliações externas ou em larga escala, né, por uma série de razões. Algumas perfeitamente compreensíveis, outras que eu discordo, mas constata-se que há uma recusa, especialmente do professorado, em relação a essas avaliações. Recusas que às vezes são bastante acentuadas, né? Em outros casos menos. Ao mesmo tempo, há entusiasmos. Elas existem já há um bom tempo, né? Já são aí, de forma mais consolidada, praticamente 3 décadas. Né? E do ponto de vista, especialmente da condição em que eu estou aqui hoje, né? Como pesquisador da área da avaliação educacional, esse quadro nos chama para a compreensão crítica. Ou seja, nós podemos recusá-las, podemos nos entusiasmar com essas avaliações em larga escala, externas. Mas eu creio que nós precisamos ter uma compreensão, uma apreensão, né, mais analítica delas, até para, eventualmente, passar a recusar mais, a se entusiasmar mais ou até, eventualmente, mudar de posição. Embora não vim aqui para exatamente nenhum desses objetivos, né, dado, inclusive, o tempo que eu disponho. Mas eu acho que isso é um aspecto bastante importante, né, porque por trabalhar, inclusive, com essa temática, né, e eu tenho sentido, né, essa necessidade de que as pessoas compreendam um pouco melhor, mais aprofundadamente, essas avaliações. Eu quero insistir nessa ideia, mesmo que seja para recusar, ou, eventualmente, se entusiasmar. E tem vocês não vieram aqui para saber da minha vida, né? Que não tem, aliás, importância nenhuma, a não ser para mim.
Mas eu tive uma experiência na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, que, como vocês sabem, é uma rede municipal muito grande, quase 1 milhão de alunos. Eu trabalhei na rede municipal até 2008, né, quando eu me exonerei para ir para a USP. E, no final do meu período na rede municipal, eu fui responsável pela implantação de uma avaliação externa, chamada Prova São Paulo. Então, trabalhando na rede, né, inclusive sendo militante sindical partidário, né, ao assumir esse processo, né, eu me envolvi diretamente com esse debate nas escolas, com os professores, né. Então, isso que eu estou falando para vocês, eu vivi bastante. Eu não vim aqui para defender a Prova São Paulo, né, que, aliás, está num patamar hoje que talvez ela mereça ser recusada, mas só para destacar que eu vivi isso profissionalmente, né, quando eu sou alçado essa situação de implantar essa avaliação externa na rede muito grande. Bom, de toda maneira, acho que é importante esse desafio. Espero contribuir para essa compreensão crítica. Bom, sem querer problematizar, nem polemizar, mas fazendo isso com a temática que me foi proposta, talvez a gente não tenha efetivamente uma política de avaliação externa no Brasil. Ou, como se costuma dizer, políticas de avaliação, quando querem se referir a essa avaliação externa. Eu tenho uma posição que eu não tenho como desenvolvê-la aqui, mas, como eu disse antes, mais para enunciar aspectos e questões para vocês, eventualmente para ser questionado, claro. Que talvez o que nós estejamos assistindo nesses últimos 30 anos, com variações, exceções, primeiro seja uma política educacional, e não exatamente uma política de avaliação ou de avaliação externa. Embora é bom a gente reconhecer que eu vou também trazer uma outra polêmica que eu tenho, na qual eu tenho participado, no mundo inteiro, desde que a escolarização de massas se estabeleceu, mais ou menos 150 anos, a avaliação ela se encontra presente não por uma ação, por uma iniciativa das escolas. Antes, quando o Estado institui a avaliação da aprendizagem dos alunos nas escolas, ele institui a avaliação. Ou seja, o Estado institui a escola instituindo a avaliação. E uma coisa curiosa, e institui professoras e professores como avaliador. Então, não é exatamente uma novidade essa situação, mas porque ela estaria, se essa minha tese se sustenta, é de que havia, então, alguma coisa de política de avaliação. Mas, mesmo nesse percurso histórico, isso é questionável. Agora, com o advento disso que hoje se chama mais explicitamente de avaliação externa, a minha tese é de que, como regra, não é uma política de avaliação, propriamente dito. É uma política educacional, atenção, que utiliza aspectos da avaliação. Por exemplo, testes, provas. Ainda que não necessariamente uma avaliação da aprendizagem tem que ser feita exclusivamente por testes e provas. Há outros recursos. Mas eu ousaria dizer que talvez nós tenhamos ou políticas que sejam de gestão. Ou seja, o Estado não faz, ele faz fazer. Ele pressiona pessoas para fazer. Especialmente quem?
Vocês que estão aqui hoje. Então, é uma maneira de gerir a educação, usando esses recursos avaliativos. Colocar os profissionais da educação para fazerem certas coisas. E tentando convencer, às vezes a máscara cai, eles não querem convencer, querem só impor. Né? Apelando para recursos financeiros, com promessas de ganhos adicionais se determinados resultados aparecerem. Então, eu não chamo isso de uma política de avaliação. Ainda que não seja exatamente equivocado, errado, né? Chamar de políticas de avaliação, mas eu estou tentando encontrar uma substância mais apropriada. E a substância, que é essa política, enquanto uma orientação, ela é muito mais de outra natureza do que de avaliação. E pode ser de gestão educacional. Em algumas redes, eu não conheço a realidade de Santa Catarina, embora eu tive recentemente uma orientanda de doutorado que estudou avaliação em Santa Catarina, mas muitas redes municipais e estaduais no Brasil passaram a ter o que a gente poderia chamar de uma política de recursos humanos, de carreira, de salários, de remuneração, vinculado a essas avaliações dos seus resultados. Então, esse é um debate que nós precisamos fazer. Por que eu estou destacando isso? Por conta daquela expressão me apoiando em José Paulo Paes, que é compreender o que está acontecendo, para que nós não tratemos o que nós estamos vivendo exatamente como aspectos de avaliação. Ou melhor, para não descartar aspectos que são interessantes, que eu vou tentar até destacar para vocês, dessas avaliações externas. Então, esse é um quadro, né, que me parece importante, né, nós destacarmos, né, mas eu repito, isso é polêmico, né, o que eu estou apresentando a vocês, mas é a maneira como eu tenho feito a leitura, né, a partir dos estudos, investigações, lá no GEPAV, né, com os meus colegas, com orientandos, né, tenho vivido isso. Então, fica registrado esse elemento. Bom, mas se eu sou chamado, né, para falar das avaliações externas, tem um complemento aqui na temática, que depois eu vou procurar abordar, eu gostaria de começar destacando, sem querer aqui entrar em meandros, né, do que poderia parecer um curso propriamente dito, mas é incontornável, do meu ponto de vista, que é a própria discussão do que seja avaliação. Inclusive, para poder sustentar que, em alguns casos, nós não estamos diante de uma avaliação educacional. Nós estamos diante de outros fenômenos, outras coisas, né, como diria Hegel. Então, vejamos. Eu parto de uma definição, ela não é minha, ela é da imensa maioria dos pesquisadores de avaliação, mas não é consensual, eu sei disso, que eu só tenho avaliação de alguma coisa, de algum fenômeno, de algum objeto, de algum foco, quando, no limite, eu tenho um juízo. Eu só avalio quando eu posso dizer é bom ou ruim. Suficiente, insuficiente e por aí vai. Ou, no caso das nossas escolas, como uma tradição que é mundial, ela não é brasileira, aprovado ou reprovado. Isso é um juízo. Esse juízo, né, ele é emitido a partir de algum critério. E esse critério, via de regra, se aplica a uma escala.
Vejam vocês que coisa curiosa para sustentar a minha tese de que, na verdade, o Estado nos instituiu e, de alguma forma, essa variação que nós chamamos, eu vou usar uma expressão que eu até não tinha usado, que vocês conhecem bem, essa variação chamada de interna, para se opor às externas, ela não é assim tão interna como se supõe. Por quê? Porque, como uma regra mundial, também no Brasil, com variações, o Estado define qual é o critério, qual é a escala. Eu vivo isso, por exemplo, agora, né, isso já me acompanha há muitos anos. Eu tenho 65 anos, 8, né, então eu estou nesse planeta já há um bom tempo, dou aulas há quase 50 anos. O Estado diz assim: professor, professora, use a escala 0 a 10. Já teve 0 a 100, né? E dizem, precisa ter pelo menos 5 para ser julgado como aprovado. Veja, nos impõe o critério e a escala. E nos dão, eu não sei se é como um prêmio de consolação, ou como uma forma de nos comprometer, enfim, a discutir, o direito de medir o conhecimento, a capacidade, a proficiência, chamem como quiser, dos alunos. Eu meço e toda medida, eu estou forçando um pouco, né, chamando isso de medida, mas não temos tempo aqui para desenvolver essa temática da medição. Professora, meça lá o conhecimento dos seus alunos, mas atenção, a senhora tem que colocar isso numa escala de 0 a 10. Pode usar outras anteriores, mas tem que soltar o resultado de 0 a 10, é o que vai para o boletim do aluno. Se tiver pelo menos 5, está aprovado. Alguns lugares, talvez 7, mas, enfim. Mas não somos nós que decidimos isso. Então, isso coloca, né, só esses elementos para a gente poder estudar o que é isso que nós estamos chamando, às vezes, de avaliação externa, como que isso está sendo aplicado. Bom, não temos muito tempo, né? Eu vou só destacar. Quando nós falamos, então, que há um julgamento, eu preciso levantar informações sobre aquilo que eu julgo. Então, se eu estou julgando o aprendido, que alguns chamam de aprendizagem, dos alunos e alunas, eu preciso levantar informações sobre isso. Para tanto, eu vou mobilizar técnicas, né? Fundamentalmente, nós usamos como técnicas, né, os itens de múltipla escolha, de resposta construída ou de atuação, que são as 3 grandes técnicas que nós dispomos. Item é o que se chama aí, no senso comum, de questões, né, ou perguntas. É que não são rigorosamente perguntas ou questões, né, são tarefas, por isso são itens. Eu organizo esses itens em instrumentos, que são as chamadas comandos, né, para os alunos e alunas. Estabeleço as condições, né, para que isso seja aplicado, o tempo que se tem, etc. E isso é que vai produzir, então, aquilo que a gente chama de a medida, né, expressa numa escala. E há uma discussão que é importante, que esse levantamento de informações, visando no limite um juízo, ele tem encaminhamentos potenciais. E por que eu estou destacando os potenciais? Isso não é um consenso absoluto, mas a imensa maioria dos autores assim pensa e neles me apoia. Porque eles não são exatamente da avaliação, que são os usos, as decisões e as consequências, que é o que nós estamos vivendo hoje.
Isso é mais um motivo para tomar cuidado ao olharmos para as avaliações externas e sabermos exatamente o que é que nós estamos vendo. E às vezes, ao olharmos para elas, nós não estamos percebendo outros elementos que na verdade não são delas. São usos, consequências e decisões. Agora, no ambiente escolar, por que em geral os alunos e alunas têm medo dos testes, das provas? Se forem pessoas normais. Né? Por conta das provas? Não. Por conta dos usos que são feitos, das consequências, das decisões que são tomadas com base nas provas. Não é a prova em si. É essa associação. Ainda que, evidentemente, as provas, os testes, os instrumentos, etc., né, devam merecer atenção e por aí vai. Como eu espero ter tempo para propor a vocês uma ideia. Mas a gente não pode confundir isso. Repito, esse quadro que vocês estão vendo, ele não é de consenso absoluto, né, entre os pesquisadores da área de avaliação, mas a maioria dos autores assim configura o quadro. Então, a essência de uma avaliação é um julgamento. Aliás, Shakespeare, Hamlet, as coisas não são boas ou ruins em si mesmas. É o pensamento que assim as torna. A redação de uma aluna, ela não é boa nem ruim. Mas quando eu encosto um critério, uma comparação a essa redação, ela pode se tornar boa ou ruim. Então, a avaliação se configura com o juízo, feito um levantamento de informações, e a esse juízo, né, estão associados encaminhamentos potenciais. Então, me parece que esse cenário que nós estamos vivendo, por isso que eu comecei destacando com vocês, sem ser objeto aqui, apesar da relevância que eu próprio sublinhei, seja o mais importante, né, eu não vou abordar aqui, nesse quadro que nós estamos vivendo, as consequências e usos que estão sendo observados a partir do que se chama genericamente de avaliações externas. Bom, então fica aqui demarcado, né? Eu sei que isso mereceria muito mais debate, mas eu, de minha parte, me dou por satisfeito. Mas quando nós olhamos, então, para uma avaliação, existem algumas observações, né, que nós precisamos fazer em relação a elas. Não necessariamente pela ordem de importância. Então, quando se constata uma avaliação enquanto um processo, né, um conjunto de elementos, uma indagação é quem é o sujeito. Quem é que controla essa avaliação? Vamos admitir que exista, por hora, vamos admitir que exista uma avaliação interna. Aquela de sala de aula. Eu questiono isso, mas vamos admitir. Quem é o sujeito dessa avaliação? Quem a controla? Quem, em última instância, toma uma série de decisões importantes? É a professora ou o professor. Então, aqui aparece, por que a denominação externa? Porque o sujeito dessas avaliações, quem as controla, está fora da sala de aula. Mas fora da escola. Em alguns casos, fora do país. O caso do PISA, né, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Um teste padronizado, aplicado em 80 países, né, que tem um comitê da OCDE que controla isso. Ainda que, às vezes, escutando os países e tal. Então, esse é um aspecto importante, com uma série de outros desdobramentos. Esse sujeito que controla essa avaliação, qual é a sua capacidade para fazê-lo?
Quais são as suas intenções? E aqui, sem querer provocar, mas apenas provocando, muitas dessas avaliações externas, a resposta, quem é o sujeito? É o prefeito, é o governador. Tal. Em geral, essa gente não entende nada de avaliação. Isso não é nenhuma acusação, é só uma constatação. Mas, muitas vezes, sequer é o prefeito, ou o governador, ou o secretário de educação. São empresas contratadas, que, na prática, controlam todo o processo. Cuidado, eu não estou com isso condenando em si o conteúdo desses elementos. Mas a pergunta que eu faço é, e eu chamo vocês à reflexão, qual é o grau de controle, especialmente de professoras e professores, mas podemos estender isso às equipes gestoras das escolas, que esses profissionais têm sobre esse processo. Então, quando nós destacamos que há um processo avaliativo em curso, então, uma primeira pergunta é quem é o sujeito, quem a controla, e tem uma série de desdobramentos. O segundo aspecto dessa lista que eu estou apresentando a vocês é qual é o objeto dessa avaliação. O que está sendo avaliado? Bom, quando as professoras e professores avaliam a aprendizagem dos seus alunos, eu tenho muitos questionamentos aos professores e professoras, porque muitas vezes eles falam que estão avaliando a aprendizagem, mas estão avaliando o esforço, participação, etc, etc. Aspectos importantes, mas que não se confundem com a aprendizagem. Mas isso é uma prática também mundial. E nessas avaliações externas? O que está sendo avaliado? A resposta é simples. As proficiências dos alunos, via de regra, em leitura e matemática. Os profissionais da educação entendem isso? Minhas pesquisas e de meus colegas têm evidenciado que não. Ainda que, leitura, eu sei o que é isso, matemática, mas não é bem isso que está sendo trabalhado. Eu não estou, cuidado, condenando a avaliação das proficiências em leitura e matemática. O que eu estou questionando é, os profissionais da educação sabem do que se trata? Depois, dado um processo avaliativo, qual é a metodologia? Vocês viram na tela anterior, na discussão do levantamento de informações, como é que se processa, né, esse levantamento de informações? Os instrumentos, né, o processamento das respostas. Né? Porque alunos e alunas escrevem respostas, né, pode ser um texto maior, menor, marcam alternativas. Como é que isso se transforma numa capacidade, numa proficiência? Aí aparece a discussão da teoria da resposta ao item, etc. Teoria clássica dos testes, etc. E eu pergunto, os profissionais da educação entendem isso? Minhas pesquisas de meus colegas mostram que, em geral, há muita dúvida. Cuidado, eu não estou questionando o item de múltipla escolha, por exemplo. Não estou questionando a teoria da resposta ao item, mas o que eu estou questionando é se, em especial, os profissionais de educação entendem isso. Eu não sei se os alunos na sala de aula entendem como suas professoras chegam nas suas notas, mas aí já seria provocação demasiada. Mas falando das avaliações externas, está colocado. Mais um elemento, sem querer exaurir a lista possível. Para quem se avalia? Quem é que vai usar esses dados? Nós temos um discurso oficial de que esses dados vão ajudar as escolas a organizar o processo, etc. Não é isso? De forma até ufanística. Para traçar políticas e...
Nos parece que o uso dessas avaliações, sobretudo dos seus resultados, tem muito mais a ver com o secretário de Finanças do que propriamente orientadores educacionais, por exemplo. Até porque um determinado uso pressupõe que eu conheça, né, ainda que não completamente, esse objeto, essa metodologia. Um outro elemento, ainda que ele não seja intrínseco, de acordo com aquela definição que eu apresentei a vocês de avaliação, é a finalidade. O que se pretende com essas avaliações? Na escola, para o bem ou para o mal, pelo menos nos últimos 150 anos, no mundo todo, a grande finalidade é decidir se os alunos serão classificados como aprovados ou reprovados. É o uso amplamente disseminado. Com algumas exceções, variações, mas isso não vem ao caso aqui agora. E com essas avaliações externas, supondo que elas sejam de fato uma avaliação, qual é a finalidade? O que se pretende? E aqui é uma questão interessante, para mim, pelo menos. Ainda que a finalidade não seja intrínseca à avaliação, mas a maneira de organizar a avaliação, esse processo, incorpora em algum grau a finalidade. Ou seja, quando eu estou organizando uma avaliação, de alguma maneira, a finalidade dela está presente nessa organização. Então, se eu pretendo... Aqui vai uma dose de maldade minha. Vocês me dão licença. Espírito que pulsa. Se há uma maldade como finalidade, por que eu vou querer que os professores venham participar disso de alguma maneira? Por que eu vou gastar meu tempo ensinando, discutindo com as professoras e professoras a avaliação? Por exemplo. Mas fica registrado que esse é um aspecto então, também relevante. Na organização de uma avaliação, o que é que se pretende com ela? Ainda que, às vezes, essa finalidade não seja tão bem nítida, mas ela interfere na maneira de organizar. Então, esses são aspectos, repito, isso não esgota os elementos que eu posso utilizar para analisar. Lembra a compreensão crítica de José Paulo Paes? Se eu quero compreender criticamente, eu quero compreender analiticamente, aqui estão alguns elementos que me parecem relevantes. Bom, vou avançar. Supondo que seja um avanço, né? Pode também ser retrocesso. A gente sempre acha que nós só avançamos. Um pouco de amor próprio a gente tem que ter. Bom, uma outra característica, tanto quanto óbvia, mas eu preciso destacar, é que essas chamadas avaliações externas, elas também são em larga escala. Tanto que vocês, quem começa a estudar isso, encontra essa sopa de letrinhas. Avaliação externa, avaliação em larga escala, avaliação externa em larga escala. Né? Então, elas têm essa denominação porque elas também se revestem dessa característica. Então, elas são externas, porque um sujeito externo, as equipes escolares, as controlam os objetos, ou seja, aquilo para o que se vai olhar, para julgar, os critérios que se utiliza para julgar, as metodologias que serão utilizadas, as finalidades, e envolvem muitos alunos, em alguns casos chega a cifra de milhões, né? Mas mesmo num município menor, né? Ainda que essa cifra não chegue a dezenas de milhares, mas pensando na rede como um todo, é uma grande extrapolação a sala de aula. Né? Então, essa é uma outra... Isso é só uma consequência daquilo que eu havia
destacado, né? Bom, então, eu já havia antecipado algumas coisas, mas vamos tentar um pequeno aprofundamento das implicações que essas avaliações, né, em larga escala, também externa, né, têm. Bom, então, primeiro, essas chamadas avaliações externas, aqui o singular que pode ser para cada uma delas, ainda que com variações, então elas têm implicações políticas, né? Ou seja, o uso delas, o emprego dessas avaliações configura uma série de orientações. Ou como dizem vários autores franceses, né, que estudam políticas, né, a política é o Estado em ação, né? Então, quando o Estado, né, através das suas secretarias municipais, estaduais ou do Ministério da Educação, recorrem, né, às avaliações externas, tem uma série de desdobramentos de ordem política. Às vezes, mais como um reflexo, às vezes como um condicionante, mas são implicações de grande alcance, né? Então, e no caso, como eu havia citado, hoje nós temos essas avaliações atingindo o que nós chamamos de financiamento da educação. É uma coisa curiosa, né? Porque o Brasil, ele chega ao Fundeb, que poucos países do mundo têm isso, sem querer fazer nenhum tipo de proselitismo, né, que é uma tentativa de equalizar as condições materiais, ainda que no interior dos estados, porque ninguém escolhe em que lar vai nascer, em que município vai viver, né? Só que a gente sabe que, dependendo do ventre do qual se nasce, do município em que se estuda da escola, isso tem consequência. Então, vejam, se houve esse avanço com o Fundeb, as avaliações externas em larga escala entraram no Fundeb, como eu comecei destacando para vocês, talvez seja o aspecto, talvez um dos mais relevantes. Nesse financiamento já entra um diferencial, em função dos resultados dessas avaliações. Ou seja, os municípios terão mais ou menos recursos, dependendo dessas avaliações, dos seus resultados. É claro que há outras consequências que a gente pode dizer que são de ordem política, com relação a materiais que são difundidos. Há um fenômeno que, pelas informações que eu pude colher, está se manifestando em Santa Catarina, mas é um fenômeno nacional. Estados e municípios, como parte das suas políticas educacionais, contratando empresas, às vezes travestidas de ONGs, para fazer, inclusive, atenção para vocês, orientadores e orientadoras, a gestão das escolas. Chegando aos materiais didáticos, etc. Então, essas avaliações passam a ter essas implicações. Ainda que não necessariamente, como eu espero mostrar para vocês nas últimas telas, isso não seja necessariamente sempre condenável, mas é uma implicação. Uma outra implicação importante é o que eu chamo de implicação educacional, no sentido mais formativo, né? É você educar professores, professoras, alunos e alunas para o lugar dessas grandes avaliações.
Evidentemente, especialmente para nós que estamos nessa sala hoje, se a gente considerar os vestibulares, aqui eu vou forçar um pouco, tá? Se a gente considerar o vestibular como uma avaliação, então nós já vivemos isso, né? Ou seja, os vestibulares tiveram um caráter formativo em nossas vidas. Mas isso era uma opção nossa, ninguém é obrigado a fazer vestibular. Meus avós não fizeram vestibular. E nem por isso foram pessoas menos dignas. O problema é que essas avaliações, elas começam, nas suas implicações e desdobramentos, a educar professores e alunos, como uma coisa que quase que passa a constituir um ethos profissional. Né? Preparar os alunos para isso, os alunos se preparando, as consequências, tal. Inclusive, numa conexão com uma política educacional a qual eu me referia, quase que de recursos humanos, mas isso também é um caráter formativo, educativo, de que é isso mesmo, o meu salário depende desses resultados. Como nós estamos assistindo hoje no Brasil, muitos municípios oferecendo prêmios, viagens, laptops, tablets, sei lá, para alunos e professores em função dos resultados. O fim de semana na praia, com a família, né? Open bar, tal, IDEB, não sei o quê. Tal. É sério isso. Né? Você começa a incorporar isso, e eu chamo isso de natureza educativa. Nós temos também o que nós chamamos de implicações psicométricas. Ou seja, aquelas medidas a que eu me referia. Então, você começa, também, para o bem ou para o mal, a difundir uma série de concepções, de preocupações de como medir o conhecimento. Ainda que não necessariamente isso seja condenável, mas é um desdobramento. O problema é que, às vezes, essas implicações elas vão se desdobrando, e conforme elas vão se desdobrando, vão incorporando também falsas concepções. Isso que é o pior. Há também o que eu chamo de implicações pedagógicas, né? E aqui, pedagogia é um termo bastante amplo, elástico, pois, mas pedagógica, que é essa implicação, é quando você começa aquela clássica questão: o que é o ensino? O que é relevante? E aqui eu quero destacar, há um questionamento. Com essas avaliações agora é só língua portuguesa e matemática. Cuidado, devagar com o andor, que o santo é de fina porcelana. A escola mundial e brasileira sempre deu excessivo destaque para a língua portuguesa e matemática. Essa acusação, cuidado, não coloque na conta das avaliações externas. Acontece que, especialmente no Brasil, né, a propagação dessa ideia de educação integral, muitas aspas, mas que já tinha antecedentes, havia, e há, de certa maneira, a preocupação de uma maior diversificação curricular. Por exemplo, arte, que no Brasil oficialmente é no singular, mas é certamente plural. Né? Quantos aqui, eu incluído, né, não despendemos esforços hercúleos para trazer atividades de artes para as escolas? Mas, oficialmente, né, a professora de arte tem 2 aulas, né, e ainda dividem as aulas, às vezes. Então, uma heroína, né, uma professora de arte. Então, havia, né, e há esse movimento. Então, uma implicação pedagógica é que, por uma certa pressão dessas avaliações, você reduz a capacidade de mudar o currículo. E há registro, também no Brasil inteiro, de prefeitos e secretários que, achando que isso vai aumentar o IDEB, aumentando ainda mais as aulas de
língua portuguesa e de matemática. Tá. Eu costumo lembrar que ninguém emagrece subindo toda hora na balança, né? E ainda fazem simulados, aumentam essas aulas, tal, mas é a ótica de prefeitos e governadores. Como é que eu aumento o dinheiro do meu orçamento da educação? Porque uma parte eu não tenho de antemão. Eu tenho que disputar. Eu disputo aumentando os resultados desses testes, que se manifestam no IDEB. E aí, como eles não entendem quase nada de avaliação, não sei do que eles entendem, mas eu estou em discussão, começa, então, por exemplo, a aumentar as aulas de língua portuguesa e matemática. Então, essa é uma implicação pedagógica, né, de valorização dos conteúdos, etc. Interrompemos a nossa programação para avisar. Erroneamente chama-se de testes de língua portuguesa, os testes que, na verdade, são de leitura, não é de língua portuguesa, ainda que se utilize a língua portuguesa, tanto nos testes de matemática, quaisquer outros. E essa interrupção é para destacar a importância da leitura, a qual já me dedico aí há mais de 30 anos. Né? Vamos tomar, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente começa a questionar algumas coisas. Porém, não param sequer para pensar sobre leitura e seus dobramentos e reverberações, e começam, por exemplo, aumentando as aulas, além de outros expedientes que eu já destaquei. Bom, uma outra implicação, longe de completar a lista das possíveis implicações, são chamadas implicações didáticas. Por alusão lá à balança que eu me referia, o que a gente começa... Isso também não é de agora. As escolas privadas já faziam isso no ensino médio há muito tempo. Que não necessariamente faz disso ser uma coisa boa em si mesmo. É a disseminação, por exemplo, dos tais simulados. Porque as crianças elas não sabem fazer item de múltipla escolha, então por isso que elas vão mal no exame. Na santa ignorância. As crianças vão mal porque elas não conseguem fazer os testes. A criança é inteligente o suficiente para colocar um problema diante dela e ela saber que ela tem que encontrar uma resposta e vai procurar a resposta numa alternativa. Qualquer criança percebe isso instantaneamente. Mas prefeitos, governadores, etc., do baixo da sua sapiência, simulados. Talvez sejam dissimulados, mas isso é outra discussão, para a qual não fui chamado. Mas é uma implicação didática, então se começa, né, didaticamente querer, por exemplo, preparar os alunos fazendo, então, as tais simulações das provas. Então, são implicações, né, que a gente tem que tomar cuidado. Bom, está registrado, o tempo não para, já cantava aquele rapaz, que hoje já seria um senhor quase octogenário, mas enfim, na minha época. Bom, um grande problema, né, problema no sentido especialmente de pensar sobre, também pode ser visto como obstáculo, é que essas avaliações externas elas foram associadas à qualidade da educação. Né? Mas a qualidade da educação ela é um processo mais complexo. Eu vou pular aqui, mas eu vou só mostrar para vocês, assim, só vou passar, não vou comentar. É claro que quando eu falo em qualidade, eu teria que discutir o que é que eu estou entendendo por qualidade. Né? Isso que é um conceito histórico. Não é nenhuma novidade discutir a qualidade da educação. Né? Mas só para... Vocês estão vendo aí na tela, tem várias maneiras de eu entender a qualidade, enquanto conceito. O que seria isso? Né? E muitas vezes se trabalha com os resultados. Tá? Então, vocês viram, não tenho tempo agora, né, de comentar cada um desses conceitos, né? Mas, de novo, para vocês perceberem como que eu posso discutir qualidade. Uma outra maneira é se eu posso medir qualidade. Então, uma coisa é definir o que é
que seria a qualidade. Outra coisa é, ela é mensurável, eu posso dimensioná-la. Então, quando eu vou dimensioná-la, eu também tenho várias possibilidades de fazer. Esses elementos que vocês estão vendo na tela são elementos passíveis de mensuração, eu posso contar. Aumento de disciplina, diminuo de disciplina, né? Há pessoas que focam nas condições. A nossa tendência hoje, das políticas, é focar a medida só nas proficiências. Proficiência é o termo que a gente usa para o quantum alguém tem de conhecimento numa determinada competência, leitura ou matemática, e assim vai. Só um destaque, também não tenho tempo para abordar, mas só para destacar a vocês. O diferencial do IDEB é que ele junta proficiências com taxas, uma das taxas de rendimento, que é a taxa de aprovação. Né? Mas veja, então, as avaliações externas, elas passaram a alimentar o debate sobre a qualidade. Mas quando a gente fala em qualidade, como vocês viram, não é uma coisa assim simples, tem várias maneiras, mas a ótica tem sido focar nas proficiências. Bom, então, o resultado aqui, essas avaliações externas, elas procuram, ou elas aparecem como se fossem a medida, a única maneira de ver. Essa é uma outra consequência do debate da educação escolar. Né? Isso está aparecendo de uma forma quase que avassaladora. Aquelas outras possibilidades de eu pensar a qualidade quase que vão desaparecendo. É difícil você discutir isso. Né? Bom, então, o que é que nós assistimos hoje? Então, o resultado dos alunos expressa a qualidade. Né? Já tinha falado antes. De onde vem o resultado dos alunos? Do trabalho docente. Atenção, isso não é uma mentira, porque o dia que o meu aluno não tiver influência do meu trabalho, né, eu que sou funcionário público, pago pelo povo de São Paulo, bom, vou ter que fazer outra coisa. Posso voltar a ser eletricista, não tem problema. A questão é que isso está aparecendo de uma forma única, como se esses resultados viessem única e exclusivamente do trabalho docente. Portanto, o trabalho docente expressa a qualidade. Eu olho para o resultado, ali está a qualidade. E é um discurso capcioso, em nome de valorizar o trabalho dos professores, né? Dizem, está vendo? O trabalho dos professores está ali, e ali está a qualidade. Como se fosse apenas uma variável, como se o resultado dependesse única e exclusivamente. Consequência mundial, a responsabilização, que em geral se usa inclusive o termo em inglês accountability. Então tudo isso deságua nesse quadro. Professora, a tua qualidade do teu trabalho, onde que eu vejo? No resultado do aluno. Olha que coisa simples. E onde está esse resultado do aluno? Os resultados das avaliações externas, os testes padrões. Então, essa é uma consequência, né, dessa articulação que essas avaliações têm produzido. Se há essa responsabilização, contudo, o que é que nós encontramos? Eu já tinha mencionado isso, agora eu só quero detalhar um pouco mais. É claro que isso não é absoluto, mas é muito forte, repito, em pesquisas de campo que a gente tem feito. Para os professores, as avaliações externas, elas são uma caixa preta. Como vocês sabem, a caixa preta, ela é da cor laranja. Mas, via de regra, o que é uma caixa preta? Eu sei o que entra, eu vejo o que sai. A caixa do avião é laranja, mas não é caixa preta. Uma caixa preta é um conceito. Em geral, da cor laranja para ficar visível. Mas ela é chamada de caixa preta, porque eu sei o que entra e sei o que sai. Mas qual é o problema? Os professores têm diante de si uma caixa preta. E qual é o grande problema da caixa preta? O que tem dentro dela? Se entra isso e sai aquilo, o que tem aqui dentro?
Né? Professores de física, não sei se tem alguém aqui, né? Gostam de usar isso em laboratório. Né? É uma experiência interessante, né? Você tem que levar os alunos a adivinharem o que tem lá dentro, por exemplo, mesmo em química, né? Mas não é o caso aqui de aulas de física ou de química que se trata. Né? E por que é uma caixa preta? Primeira característica dessas provas, como regra, as provas são secretas. Vocês já perceberam isso? Eu não venho aqui bajular professor. Não estou dizendo que as provas que os professores fazem necessariamente, pode incluir as minhas, sejam as melhores coisas do mundo. Não é isso. Mas, há 150 anos, nós, professores, preparamos as nossas provas para os nossos alunos, nossos trabalhos, não é isso? Mais ou menos 150 anos. De repente, vem um caminhão lá da capital, estaciona na frente da escola, sai com sacos de prova, dá licença, professora, quando dizem, dá licença, né? Porque às vezes tem a gentileza no Brasil também. Bueno, entregam provas para os alunos, a professora não pode ver a prova. Eu sei, o povo tira retrato. Não, da tela pode tirar, sem problema. Mas é proibido, aquela prova é secreta. Aí alguém recolhe aquelas provas, leva para a capital, processam, né? Mas vejam, isso é uma coisa interessante. Com tudo isso que eu falei, ainda querem que os professores acreditem diante de uma prova que eles... Atenção, há razões metodológicas para essas provas serem secretas. Mas essas razões metodológicas, eu não tenho tempo agora para explicar por quê, e que eu vivi isso como organizador da prova São Paulo, que é a avaliação externa, tem meios, né, de atenuar. Essas razões metodológicas, elas não podem se sobrepor à necessidade, de alguma forma, dos professores conhecerem isso. Então, essa é uma característica que torna essas avaliações prova caixa. Uma outra coisa, embora existam há 30 anos, os professores brasileiros, como regra, tá? Não é um absoluto, como tendência, não conhecem as matrizes de referência, com base nas quais são produzidos os itens que, por sua vez, vão compor os testes e provas. É nessas matrizes que estão as definições do que seja leitura, do que seja a tal matemática, e assim vai também para física, química, literatura, etc. e tal. Por que os professores brasileiros não conhecem? Bom, por várias razões. Uma delas, curiosamente, isso é coisa rara, muito rara, nos cursos de licenciatura. Onde, em tese, né, dado a presença dessas avaliações, os professores e professoras, no processo de formação inicial, deveriam conhecer. Até porque essas matrizes, mesmo que a gente possa chegar à conclusão de que elas são boas, elas não são as únicas possibilidades de definir o que seja leitura, matemática, etc. e tal. Porque não há uma única definição, né, dos especialistas. Mas, então, veja, os professores, eles não podem ver a prova, eles não entendem como é que elas são construídas. E ainda haveria aqui o capítulo, que eu nem posso nem pensar em falar aqui, que é como se constrói um teste. Uma coisa é ter itens, outra coisa é montar um teste, que é outro mundo, vasto mundo. Bom, e vem uma outra característica, que com o Enem isso começou a difundir um pouco mais, que é o seguinte: o professor, ele vê o seu aluno lá no dia da aplicação, da prova Floripa ou Saeb, não importa, ele vê o seu aluno marcando alternativa, certo? Daí um tempo ele vai receber, olha, esse seu aluno tem proficiência 236,4. Hã? O que é isso? Não é contando acertos, né? Porque, por uma série de razões, eu sou de uma geração no estado de São Paulo que, na primeira série, em 1967, 1968, na segunda série, no final do ano, eu tive que fazer um teste padronizado de escola pública estadual para ser aprovado. Não era a minha professora que decidia.
Daí depois, em 69, deixa de existir isso. Em 1970, eu tive que me inscrever para o exame de admissão, para entrar no secundário, para fazer o ciclo ginasial. Sou da última geração no Brasil do exame de admissão. E aí segue, vou parar aqui com a quantidade de testes que eu tive que fazer. Via de regra, nós somávamos os acertos, não é isso? Nossos concursos. No SAEB, na prova Floripa, prova São Paulo, não é isso. Para se chegar à proficiência, não é somar os acertos. Não que a quantidade de acertos seja desprezível. É um outro procedimento. Aí um aluno que acertou mais tem uma proficiência melhor que quem acertou menos. Como assim? É assim. Então, mas veja, eu tenho uma situação em que essas avaliações, elas aparecem para os professores como uma caixa preta. Eles veem resposta de aluno, né, quando eles podem ver lá na sala. Porque às vezes nem isso ocorre. Não sei se vocês já acompanharam, tem aplicações que a professora tem que sair da sala. Ela tenta espiar pela fechadura, está vendo? Espiar pela fechadura nem sempre é tão condenável, né? Fica espiando, mas não pode. Entra alguém na sala, né? Aplica tal prova que os professores não podem ver, recolhem aquilo e aí segue com esses elementos. Tem outros aspectos aí. Então, cuidado, muito cuidado. Isso não necessariamente condena esses testes. Isso não nos leva a dizer que eles não têm validade, que eles não têm fidedignidade e justiça, que são 3 grandes características que qualquer instrumento tem que ter. O que eu estou colocando aqui é em relação aos professores. Os profissionais que, em tese, são aqueles que são responsabilizados por resultados da qualidade, etc. E eles desconhecem isso. Isso que se contrasta com aquilo, o que poderia se contrastar com aquilo que nos últimos 150 anos esses professores e professoras vinham fazendo. E é uma coisa curiosa, se vocês aceitarem a minha tese, de que aquela avaliação que nós fazemos interna já é alguma coisa externa, admitindo isso, não importa. Alguém disse, vá lá, avalie a aprendizagem dos seus alunos. E me deixou 1 século e meio fazendo isso. De repente, essa pessoa chega com um caminhão de malotes e tal, fala, dá licença, eu vou avaliar a aprendizagem dos seus alunos. Convenhamos. Quando eu mencionei com vocês a resistência dos professores e professoras, ainda que eu, em alguns casos, eu não concorde com essa resistência, mas ela é perfeitamente compreensível e justificável. E governos querem nos impor, né, que aceitemos, que etc. e tal, sem discutir conosco, sem isso. Bom, dado esse quadro, eu vou, para terminar, na reta final, eu quero trazer para vocês alguns resultados do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. As suas escolas terão aplicação dos testes, né, no final do ano, de leitura e matemática. Então, eu vou mostrar para vocês alguns elementos que, a despeito desses meus questionamentos, todos, e teriam outros, mas como está sendo gravado, eu preciso moderar o meu linguajar aqui. Mas já apresentei vários. A despeito disso, e como já várias passagens aqui comentei, eu não posso, por conta desses questionamentos, jogar fora tudo que está sendo feito em nome das avaliações externas. Bem? Eu começo, então. Bom, então eu vou apresentar para vocês os resultados do SAEB de leitura, né? E nós temos o resultado desde 1995. Então, aqui são os resultados do 5º ano.
Atenção, aqui está a pandemia, 19 para 21. Eu entendo que eu não sou contraditório quando eu digo que isso revela a importância dos professores. Por que a geração de alunos de 2021 que fez a prova tem uma proficiência menor do que os alunos que fizeram em 2019? Porque tiveram menos contato com seus professores e professoras. Por que eu faço essa ressalva, pelo menos para me revestir aqui de uma certa proteção? Isso não quer dizer que tem que bonificar professores, né? Mas mostra que, em algum grau, os professores fazem a diferença. E uma coisa interessante, vocês estão percebendo que a partir de 2003 a gente vem numa tendência de subida? Uma coisa curiosa, se vocês olharem os resultados de 23, estão próximos com o de 19, isso também ainda tem efeito da pandemia, tá? Porque os alunos do 5º ano aqui tiveram os 2 primeiros anos fora da escola. Mas vejam vocês que há um crescimento, uma tendência de crescimento das proficiências. Essa é uma proficiência média, vocês vão ver a distribuição em torno da média. E isso é fruto, no caso do Brasil, de uma série de cursos de formação sobre alfabetização, letramento, que, curiosamente, ainda que sem, da minha modesta opinião, sem o devido enfoque na leitura, porque há uma ênfase muito grande na produção escrita, saber se ele é alfabético, silábico, coisa importante, mas que não se confunde com a leitura. Mas todo esse investimento nos professores vai produzindo resultados. Claro, aí tem alimentação escolar, transporte, o próprio Fundeb, etc. e tal, mas nós temos isso. Depois, aqui os alunos do 9º ano, né, SAEB, então, são gerações de alunos do 9º ano, e agora do ensino médio. Bom, aqui, não sem polêmicas, o que é que se espera como... É sem álcool, né? A minha religião não permite. Porque, ultimamente, tanta água com produtos. Água com alguma coisa, de repente põe. Bom, então veja, supõe-se que nessa escala do SAEB, é uma escala interpretada pedagogicamente, outro capítulo que eu adoraria comentar aqui, mas não tenho tempo e nem fui chamado para isso. Admite-se que o adequado é a partir de 200 pontos. Então, vejam, na média, os alunos brasileiros do 5º ano já estão ultrapassando esse adequado. Quem define esse adequado, esse critério, é uma outra discussão, agora está dado. Não foram os professores, certo? Que não quer dizer que seja errado esses 200. Agora, vejam vocês, quando a gente olha para o 9º ano, admite-se que 275 era o mínimo para ser considerado uma proficiência adequada em leitura. Então, os alunos do 9º ano brasileiro ainda estão abaixo disso. Agora, isso não quer dizer que eles não ganhem proficiência, tá? Os alunos de 2003 do 5º ano, mais ou menos, chegam lá em 2017 no 9º ano. Para o 3º ano do ensino médio, admite-se que seria 300. Então, significa que os alunos brasileiros, na média, estão com mais ou menos 3 anos de defasagem ao final do ensino médio, na média. Por quê? O ensino médio está hoje no que seria adequado para o 9º ano. Atenção, essa situação os próprios professores reconhecem. Então, há uma certa similaridade. O que não autoriza necessariamente usar esses resultados contra os professores, com bonificação. Bom, esse é o quadro nacional.
para terminar, eu vou escolher aqui uma. Não, eu vou escolher uma tela aqui, duas para terminar. Só essa aqui? Bom, eu peguei os últimos resultados do 9º ano em leitura, só de escolas municipais do Brasil. Lembrando que as escolas municipais já atendem hoje a maioria dos anos finais. Então, vejam, o 9º ano, como vocês viram lá, a média está abaixo, e o que vocês estão vendo aqui é a distribuição que dá a média. Né? Somar tudo isso dá a média. Está um pouco menor, não está aparecendo, mas aqui está, aqui não. Atenção, o nível 4 é aquele 275, que tem a numeração dos níveis. Então, o adequado é que todo mundo tivesse do 4 para cima, inclusive alunos com maior proficiência. Ao final do ensino fundamental, em 2023, 66% dos alunos que estavam terminando o ensino fundamental estavam abaixo do que se considera adequado em leitura. Então, com esse dado, onde eu quero chegar? Que uma coisa é nós, como eu acabei fazendo aqui na maior parte da minha exposição, levantarmos uma série de questionamentos, né, de controvérsias em torno da utilização dessas avaliações, especialmente para julgar o trabalho dos professores e gestores. Outra coisa é o que esses dados estão mostrando. Né? Bom, e a última tela, isso que eu vou pular. Bom, então nós estamos diante de uma situação. Vamos manter as avaliações externas? Essa é uma decisão. Por exemplo, nos Estados Unidos da América do Norte, há um forte movimento em vários estados de o que eles chamam lá de movimento pela saída dos testes. Porque esse quadro que eu estava pintando do Brasil é pior lá e talvez vá piorar ainda mais com o Trump. I know that's Trump, I'm saying Trump, not for saying Trump. Então, há um movimento para sair, e a alegação é a seguinte: algo como no Brasil, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Né? Então, em vários estados, lá está em distrito, é um pouco mais complexo, por sair dessas provas. Então, a minha pergunta: se a gente vai mantê-las, ou mantê-la isoladamente, falando de cada uma delas, o que a gente teria que fazer? Agora, mas ela também não necessariamente precisa ser mantida. E aí tem várias alternativas, algumas eu não posso falar aqui, porque eu estou sendo gravado, no privado eu conto, que são alternativas para não realizar. Tem coisas fáceis, mas... Bem, está feita a pergunta. E como que a gente pode, então, terminar mesmo? Prometo. Eu prometi me comportar. Bom, atenção, não precisa avisar o Jorge. Essa frase do Marx é quando ele não era marxista ainda, ele era só judeu. A arma da crítica não substitui a crítica das armas. Então é o seguinte: se eu tenho um recurso para analisar, como vocês viram o resultado dos alunos, isso não substitui que eu analise esses recursos. Ou seja, se eu tenho um teste, esse teste tem que ser posto à prova. É isso que não ocorre no Brasil. Então, calma, então, de novo, ninguém precisa aderir ao marxismo para aceitar, colocar à prova, né? Tanto como eu falei, essa frase anterior, a etapa marxista, né? E eu termino, então, colocando o grande desafio,
para associações, sindicatos, intelectuais e tal. E aí eu vou terminar dando a minha opinião. Ela não tem relevância alguma, mas, enfim, é a opinião que eu tenho. Eu, pessoalmente, não sou contra as avaliações externas em larga escala. Teria razões para explicar, estou anunciando. Outra coisa, né, é como usá-las, sobretudo nos seus resultados. Então, se nós decidimos manter as avaliações externas, se nós não vamos recorrer à justiça ou outros expedientes, essas avaliações, elas precisam ser objeto de avaliação. Elas também precisam ser julgadas. E ser julgadas pressupõe conhecê-las. É inaceitável que se queira aceitar que os professores aceitem, perdão pela sonância, essas provas sem nenhum tipo de resistência. Ainda que, às vezes, a resistência possa se apresentar de maneira que a gente não concorda. Então, é preciso, mantidas essas chamadas avaliações externas, larga escala, desenvolver meio para que os professores possam conhecê-las, avaliá-las, julgá-las. Certamente, isso poderá ser um processo de formação em avaliação educacional, conhecendo coisas que talvez os professores, na sua formação inicial e continuada, não conhecem sobre avaliação. Claro, conhecendo, podem, com melhor propriedade, recusá-la ou se entusiasmar com ela. Muito obrigado. Então, um tempinho. Bom, dando continuidade, então, às atividades, primeiro agradecer ao professor, né, por essa fala potente e por tantas provocações. Imagino que muitos questionamentos de quem ouviu. Se as pessoas tiverem perguntas por escrito, por favor, encaminhem. Se não tiverem, mas alguém quiser fazer alguma fala, também fique à vontade, a gente vai abrir para que essas falas possam ser feitas, ou perguntas diretas, né, ao professor. Bom, eu gostaria de fazer algumas ponderações mínimas, porque talvez nem tenha a capacidade, né, de análise, dada a conjuntura da fala do professor, na medida que eu não me debrucei sobre essas avaliações com o mesmo afinco que ele fez, né, como pesquisadora. Mas como pedagoga e como alguém que trabalha na formação inicial, eu penso que tem algumas questões que a gente pode problematizar junto à sua fala, professor, que são também importantes, né? Quando o senhor inicia, né, falando de que não há uma política definida, né, atualmente de avaliação, a gente pode dizer que não tem uma sistematização dessa política, talvez de forma clara, mas há uma política de avaliação no medida em que a política é a própria avaliação que vai produzir definições para o país, né, para a educação do país. Então, uma concepção aí, né, de política como ato, então, e não só como uma definição de política pública, né? Será feito dessa forma, mas a política como um ato, não só do Estado, mas da escola, no sentido de aplicabilidade dessas provas. E o que me produz, né, ainda, talvez a minha resistência em relação às provas, é pensar no projeto que vem antes da prova e que vai se confirmar ou se consolidar diante das provas e após as provas, que é um projeto de sociedade, né? As provas não vêm apenas para que a gente descubra quais são os nossos índices no SAEB, né? E que isso vai produzir
restrições a determinadas escolas, porque vem a partir de uma visão meritocrática, então quem tiver um melhor índice terá mais recursos. Claro que isso é preocupante e isso gera uma política, mas esse é o processo que gera a formação de uma sociedade, né? Os conteúdos dessas provas geram um sujeito. Há um sujeito cognoscente, como diria o Paulo Freire, sendo produzido por essas relações com esses conteúdos, que são ainda mais, talvez, mais profundas e mais graves do que a própria aplicação da prova e a própria os medos, né, que nós temos dentro da nossa carreira quando são ditos que os professores não foram suficientemente bons e por isso seus alunos não tiveram suficiência dentro da prova. Mas quem são os professores que surgem na formação inicial a partir das reformas todas para atender essas provas, para atender esse projeto de sociedade, esse projeto político de sociedade, não é? Então, os testes talvez sejam hoje, ou as provas, e nós, orientadores educacionais, eu falo desse lugar também como orientadora educacional habilitada, né, na pedagogia, os testes sempre fizeram parte da nossa história, né? Miriam Grispon já não nos deixa esquecer disso, né? Mas, desde os testes e desde as provas e desde as avaliações psicométricas que nós, na nossa pseudo-pedagogia, nos colocávamos como psicólogos, né, pseudo-psicólogos, e aplicávamos provas de vocação, provas de profissionalizantes, enfim, ali a gente tinha, talvez quando a gente olhe para essa história a partir do tempo presente, a gente tem uma clareza de que nós estávamos produzindo um tipo de sociedade com os testes vocacionais, por exemplo. E talvez nós não tenhamos ainda a clareza de que tipo de sociedade estamos produzindo ao aplicar essas provas. Então, talvez esses efeitos mais imediatos, que são o risco da carreira, a perda salarial, a perda de recursos, seja algo, talvez até o pano de fundo do que isso de fato vai produzir, né? Talvez a cortina de fumaça, né? Diante daquilo que de fato essa sociedade possa usufruir posteriormente, do currículo que surge dessas provas, né? Essas provas produzem um novo currículo para a escola, não apenas uma nova possibilidade ou não de carreira para o professor, né? Então, a minha provocação, o meu questionamento, ele vem muito nesse sentido. Até que ponto, né, os nossos currículos e quando a gente faz as perguntas aí para os currículos, né? Então, para quem essas provas estão sendo aplicadas? O que essa prova avalia, né? Por quê, como? Olhando, então, para essas agências multilaterais, olhando para todo esse agenciamento que há da escola por parte dos financiadores desse desejo político de controle das relações dentro da escola por meio das provas, o que de fato surge a partir dessas provas como currículo da escola e como formação inicial de professores. Nós vamos formar professores para responder provas com os alunos, e essas provas resultam em que sociedade? Que projeto de sociedade essas provas têm? Né? Será que é um projeto de sociedade de sujeitos leitores, de sujeitos críticos, de sujeitos que de fato vão ter esses conhecimentos como amparo para fazer as resistências e revoluções das quais a gente almeja, né? Ou elas são só performáticas, né? Elas só medem a performance como ontem também foi já assinalado, né? O quão performático nós nos tornamos com a BNCC, com os processos, com os projetos de currículo que a gente tem no país hoje.
Então, nós queremos só melhorar a performance de professores para assegurar que esse projeto de sociedade neoliberal, de um sujeito assujeitado e controlado, se mantenha e se confirme, ou, de fato, nós queremos um projeto de educação libertário, crítico, que poderá ser avaliado por meio de avaliações externas, internas, enfim. Então, espero que faça sentido para vocês aquilo que me suscita pensar, a partir desse processo mais enxuto, né, pensar nas consequências mais macro, né, dessas proposições todas. Alguém da plateia tem o desejo de se manifestar ou de fazer perguntas? A Regina. Sim. Por favor. Bom dia, meu nome é Regina. Quero primeiro dizer que a pergunta da professora Caroline Kern também é minha pergunta, mas eu tenho outra também. Considerando que a Constituição diz que a educação é direito de todos, né? Bem objetivamente, eu gostaria de perguntar qual é o lugar da educação inclusiva nas avaliações em larga escala. Porque se nós temos, aí eu falo no conceito amplo de educação inclusiva, no público da educação especial, mas também nos imigrantes e em todas as diversidades e diferenças que nós temos no contexto escolar. Obrigada. Mais alguém? Acho que sim. Tinha aquele rapaz. Sim, mais. Bom dia, eu me chamo Rosilene, sou orientadora aqui no município, e eu diria que eu vejo pouca preocupação com a infância. Me angustia demais as provas serem feitas com o segundo aninho. Quem está no dia a dia dentro de uma escola e vê uma criança falar: o prefeito pensa que a gente é mânica? A gente não é mânica, né? Dói. É engraçado e ao mesmo tempo dói. Porque eu estou falando de bullying, né? Mas como é que essa criança se sente quando ela não sabe ler e tem que responder? Não pode ler para ela. Fica quietinha. Não lê. Deixa ela responder. Fingir que sabe fazer um X. Sim, ela sabe fazer um X. Mas ela sabe que ela não sabe. E talvez ela soubesse os conteúdos oralmente, mas não se pode ler para ela. E quem é que pensa nas crianças? Tem pesquisas feitas sobre as crianças, porque para mim são elas as que mais importam, de verdade. E as crianças não sabem lidar com isso. Poucos se importam com isso, mas nem os professores conseguem lidar com isso. Porque quando chega numa formação, as escolas estão lá expostas, e é colocado que a tua escola ficou em último. E você tem que lidar com isso, com a sensação de incompetência. Mas muitas vezes o conteúdo que caiu lá em março e abril, você nem trabalhou ainda. Você nem trabalhou ainda, nem sabia o que ia ser aplicado naquela prova, como o senhor falou. Então, como é que eu levo em consideração esses dados? Talvez só sobre a leitura mesmo. A criança do 5º ano que já sabe ler, ou que não sabe ler. Mas vários dados, para mim, caem por terra. Quando a tutora chega lá na nossa escola e senta com a gente para conversar com as professoras de 2º ano e 5º ano, e a gente vê que a nota da prova não bate com a avaliação que a professora faz de cada criança. Qual é a avaliação mais acertada? Para mim, é quem conhece a criança e está com ela no dia a dia. Obrigada. Tem mais alguém que gostaria de se manifestar? Bom dia, eu sou Vitor Xuxa, sou da direção do Cinti Regional e sou do orientador educacional do Instituto Estadual de Educação. E também não é uma pergunta, é mais um relato e uma crítica. Mas a gente tem recebido muitas denúncias, em especial dos professores de português e matemática,
e das profs regentes do 5º ano a respeito da política do governo sobre a questão das provas. Então, o governo fez, na semana passada, ou na semana retrasada, uma formação em Biguaçu sobre a questão dos resultados do SAEB e como os professores e professoras de português, matemática e as profs regentes deveriam se portar. E foi um show de horrores, porque, na prática, é toda uma condução de humilhar os professores e as professoras, no sentido de expondo os dados das escolas, mostrando que os professores e professoras não estão dando conta, toda uma parte de confusão na própria organização do evento, porque a Coordenadoria Regional de Florianópolis chama para o evento, a Secretaria de Educação chama para o evento, mas não tem transporte para levar os professores dos ingleses até Biguaçu, não tem custeio, e aí a escola chama como convocação dos professores, e aí depois a CRE vai lá e diz que é convite, que não é convocação. Então, uma série de humilhações, assim, e que agora está resultando numa política de desrespeito à própria autonomia de planejamento dos professores. Porque o que aparentemente a Secretaria de Educação está querendo fazer aqui é de intervir no planejamento dos professores e professoras para garantir o melhor rendimento no SAEB, né? Isso aí vai totalmente contra a nossa defesa da autonomia do planejamento, da liberdade de cátedra. Então, diante da contradição que a gente tem no Estado de Santa Catarina, que é 6ª melhor economia, mas uma das piores notas em rendimento educacional do país, a solução para o governo é mais assédio moral, é mais perseguição, intervir no planejamento dos professores, intervir no planejamento dos professores, ao invés de fazer um investimento concreto, real, na educação, que é o que a gente precisa e que é o que, de fato, dá resultados positivos para a educação no médio e longo prazo, que é o que a gente quer, né? Não só um resultado numa prova para o governo receber mais dinheiro do governo federal. Bom dia, sou Juliana, sou orientadora do Estado. Oi, Carol, minha professora querida. Um complemento que, além do SAEB, eu tinha falado aqui ontem, não sei se todos estavam, o governo do Estado de Santa Catarina já produziu 3 provas pela Coordenadoria Regional de Educação. Então, essa criança de 8 anos, ela fez já 4 provas. E nós estamos em agosto. Entende? É uma violência institucional com a criança e com o professor. E aí eles falaram para o professor assim, pode usar como avaliação no trimestre, se você quiser. Porque aí o professor olhou, agora dia 27 teve uma, e falou assim, mas eu não tinha programado essa prova no meu planejamento. Então pega essa prova, usa como nota, e se... Aí ele falou assim, como que eu vou corrigir para dar tempo de eu dar recuperação? Então, assim, é uma violência atrás de violência, né? Só para complementar a fala do companheiro. Bom, primeiro, acho que vocês têm que dirigir muitas dessas perguntas, não a mim, mas eu entendo. Por menos que eu diga que eu defendo essas avaliações, eu assumo, parece que... Mas não tem problema. Estou há 60 anos na política e sei como é isso. Mas... rigorosamente, boa parte dessas perguntas não são para mim. Segundo, com essas considerações, como eu coloquei aqui, bom, eliminem essas provas. Vamos convencer os nossos colegas, como eu estou tentando fazer em São Paulo. Se tem todos esses predicados que vocês estão relatando, bom, então por que vocês estão fazendo essas provas? Não, você no sentido genérico. Acho que vocês não escutaram. Nos Estados Unidos da América do Norte há um forte movimento para sair dessas provas. Se humilha, se violência institucional, se... Bom, então coloca um problema político sindical. Né? Aquela minha tela. Né? Se vamos manter
algumas coisas serem feitas. Se eu estou entendendo, não. Então, aí é uma outra discussão. O que eu vou fazer para não ter essas provas? Vocês decidam com as suas instâncias, sindicatos, partidos, etc. e tal. O problema que eu estou enfrentando em São Paulo. Mas eu quero responder algumas coisas. Primeiro, teste, prova, não é avaliação. Muito professor fala, amanhã, para os seus alunos, não o governo, amanhã vai ter avaliação, quando tem a aplicação de um teste. Alunos perguntam, professor, amanhã tem a avaliação, perguntando se haverá aplicação de teste. Um teste, uma prova, é um instrumento para coleta de informações. O aprendizado é um traço latente. Nunca ninguém viu. Talvez nos próximos 200 anos não se verá o aprendido. No entanto, nós consideramos que há uma aprendizagem e que ela estaria no cérebro. Há muita literatura já sobre isso. Mas, curiosamente, nunca, mesmo com as mais sofisticadas ressonâncias, tomografias e tal, se encontrou a aprendizagem. Então, essa é uma discussão muito interessante, ela é filosófica. Mas isso também acontece em outros campos. Por exemplo, a temperatura. Alguém está vendo moléculas aqui? Dizem que elas existem. E que elas estão em movimento. E que elas se chocam. E que elas liberam energia nesse choque. E essa energia, essa têmpera, passou a ser medida. É uma coisa curiosa, algo que nós não vemos. Nós sentimos em parte, porque a sensação térmica não é só a temperatura, tem outros fatores. Mutatis mutandis, o aprendizado é um traço latente, ou seja, é uma característica que é inobservável diretamente. Como que eu sei o aprendizado, o aprendido de alguém? Pedindo, em algumas circunstâncias, que realize algumas tarefas. Da realização dessas tarefas, eu vou, por processos mediados, inferir o quanto alguém sabe. Então, testes e provas têm essa característica. Todo teste e toda prova no ambiente educacional, e os alunos já perceberam isso, quando eles perguntam para a gente, professor, o que vai cair na prova? Isso tem um nome na literatura, chama validade curricular. Então, todo teste, toda prova, todo instrumento para levantar a informação, no ambiente educacional, ele tem que estar relacionado, de alguma maneira, com o que foi ensinado. Por isso que os alunos perguntam o que vai cair na prova, que eles querem fazer já um recorte do que teria sido ensinado. Então, essa é uma relação, entre outras, com o currículo. Além daquelas tais implicações, não vou voltar, mas acho que eu não fui enfático em função das perguntas que vocês me fazem aqui. Que eu acho que não são para mim, na verdade, mas tudo bem. Quando nós fazemos um teste, então, o que nós temos? Uma medida, uma quantificação. Ainda que seja uma quantificação ordinal só. Isso não é avaliação. A avaliação é quando eu submeto isso a um critério para dizer, tá bom, tá ruim, preciso retomar, etc. e tal. Quanto à questão de projeto, de sociedade, bom, isso é um debate antigo. Porque uma questão que me inquieta, com todo respeito à sua posição, a escola, antes dos testes, era boa. Bourdieu e companhia estavam todos equivocados com os questionamentos. Eu sei, isso é sempre indelicado, parece, em relação aos professores. A escola não produzia hierarquias antes dos testes. Porque senão tem um discurso assim, o mundo era maravilhoso, a escola era perfeita, democrática, não excluía, não. Vieram os testes... Pronto. Não.
Então, a discussão sobre a hierarquização social, a seletividade, ela estava posta e continua colocando, talvez com novos patamares. Então, eu destaco isso, e, de novo, eu respeito, eu comecei falando isso, né? Eu não uso a ideia de política de avaliação, porque, na verdade, só para dar mais um elemento que eu não falei, boa parte dessas políticas é para avaliar, quer dizer, é uma declinação de uma das telas, é para avaliar o trabalho do professor. Embora, como funcionários públicos, né, eu vou falar por mim, eu não tenho problema em que avaliem o meu trabalho, eu sou pago pelo povo. Outra coisa é como avaliar o meu trabalho. Com que meios, com que processo. Então, acho que eu não fui claro o suficiente, vou falar mais devagar. Essas avaliações, elas trabalham com uma equação, uma igualdade. Equação é igualdade. Qualidade é igual ao resultado de aluno. Resultado de aluno é trabalho do professor. É univariado. Esse é o grande desafio. Não? Agora, eu disse que eu não ia falar, e, de certa forma, eu não vou falar, mas eu preciso, assim, é que já apareceu direto e indiretamente. O IDEB, com todas as discussões que tem sobre a sua noção de qualidade, tem uma coisa que as pessoas esquecem, ignoram. Uns viram e esqueceram, outros não. O IDEB é um dos raros indicadores que incorpora as condições das escolas, o chamado nível socioeconômico. Onde isso está? Nas metas. Tudo bem, pelas injunções, o golpe, etc. e tal, né? Ele acabou sendo não atualizado. Mas isso é uma das coisas mais interessantes do IDEB. Porque você tem que olhar não é só para o resultado, para a meta da escola. Cada escola brasileira tinha uma meta de 2007 a 2100. Então, às vezes, uma escola tem um valor menor, ou seja, é menos qualidade, mas ela estava acima da sua meta. E uma outra tem um valor maior, estava abaixo da sua meta. Claro, ele é um indicador, tem uma série de limitações, mas essa é uma questão interessante, porque o IDEB criou um referenciamento no contexto. Porque se vocês olharem, inclusive no Brasil, por exemplo, quais são as escolas que têm uma curva mais embaixo? As escolas rurais do Nordeste. Quem conhece o Nordeste brasileiro? Escola rural do Nordeste brasileiro. Agora, projetava um valor lá em 2100, mas elas saem daqui de baixo. Se vocês olhem, as escolas privadas do Sudeste brasileiro, elas já saíram no patamar superior. Agora, o IDEB, ele trabalha com a ideia de um teste de medida de leitura. Ah, eu sou contra, isso não mede nada. Bom, então, boicote, ignore, pronto. Simples assim. Então, por exemplo, quando nós fazemos testes, é claro que a gente tem limitações. Por exemplo, alunos do segundo ano. Esse é um problema clássico. Eles vão fazer, por exemplo, uma prova de matemática e ela é suportada em língua portuguesa, né? Se apresenta o problema em língua portuguesa. Às vezes, a proficiência de leitura deles, não de todos, de alguns, não permite que ele entenda o problema. Então, esse é um desafio de alguns testes, mesmo para a sala de aula. Né? Então, quem é contra teste não precisa escutar o que eu vou falar, pode sair. Mas quem acha que dá para discutir teste, há meios de contornar isso. Sem querer fazer propaganda, hoje o meu principal projeto de pesquisa, não tem em lugar nenhum do mundo ainda, só lá na USP, mas não é para ser vendido, a gente espera brevemente distribuir gratuitamente. É um teste adaptativo informatizado, em que o teste lê a comanda para a criança, para o aluno ou para o aluno, para evitar esse problema. Aí alguém fala, mas um aluno do primeiro ano vai fazer um teste? Bom, eu tive que fazer em 1967, mas se acha que não tem que fazer, também não precisa fazer. Se tiver que fazer, nós adotamos isso. Então,
a criança ouve a comanda. Está escrito lá, mas o teste lê para ela. Então, se ela não sabe ler, a comanda, o teste lê. Então, são maneiras que a gente vai encontrando. Agora, por que... Não precisa concordar comigo. Por que eu preciso fazer, às vezes, um teste? Eu quero saber o que a criança sabe. E nem sempre... Porque, vou observar. Mas se você tem 30 alunos, a observação é quase que inviável, porque demanda muito tempo. Então, às vezes, a gente recorre a testes. Não precisa fazer teste toda hora. Agora, quando fizer, existe esse problema. Alunos com deficiências, várias. Primeiro, quando eles não conseguem fazer o teste, o impacto deles não é considerado na média da escola. Outra coisa, no SAEB, quando alguém acerta muito pouco de um teste, a nota dele é nada. Se vocês entrarem nos microdados, vocês vão encontrar um tracinho. Ele não recebe 0. É um mito que se criou. Em mitos eu tenho alguns receios. Ele vai ser 0 numa escala de 0 a 500. Isso não existe. Quando alguém consegue fazer alguma coisa que você aproveita, no mínimo vai dar, como vocês viram naquele gráfico, o quadro, 100 pontos. Numa escala de 0 a 500 fica 180 pontos. Agora, o que a gente sabe? Essa é uma limitação do teste do SAEB. Alunos de alta proficiência e de baixa proficiência, tem uma outra coisa que eu não falei aqui, mas que existe, que é o erro de medida. Então, como o teste é fixo, ele sai padronizado de Brasília, mesmo com algumas variações, então, nos extremos da escala, o erro é muito grande. Então, isso é uma discussão que eu tenho tentado fazer, e já publicamos, inclusive. Você teria que incorporar esse erro no IDEB. E quando você incorpora o erro, você não diz assim, o teu IDEB é 4. Você diz, ele está num intervalo. Mas isso supondo que eu tenha que usar testes. Mas não tem problema se os testes não levam a uma nova sociedade, não levam a revolução. Simples. Não vamos fazê-los. E vamos tentar encontrar os meios para suplantar essa situação. Se eu defendo os testes, é a última tela minha, então, algumas condições precisariam estar satisfeitas. Só no caso da educação especial, eu queria lembrar uma coisa, que na prova São Paulo, isso já desde 2007 se adota. Por exemplo, alunos que precisam ler em braille. Já há técnicas para você fazer a tradução para braille de uma prova escrita para videntes. Isso custa muito caro, é quase R$3.000 uma prova em braille com os protocolos. Um desses protocolos é o seguinte, o revisor da prova tem que ser cego de nascença. E são poucos os revisores, né, que conseguem fazer, porque tem que conhecer um pouco da prova. Então, já existe uma série de cuidados para alunos com deficiências, até porque são várias, para a realização de testes. Mas esse não é só o problema do SAEB, é para o dia a dia da escola. Então, em suma, eu reitero, quem precisa defender os testes? Se são contra, saiam deles. Optem por sair, que é o nome do movimento nos Estados Unidos. Como eu defendo que testes sejam utilizados, porém, dado que eles devem ser realizados em outras condições, então precisaríamos fazer uma série de alterações para garantir condições que eles possam ser úteis, defendendo que eles sejam, né, para o processo educacional. Obrigada, professor. Agradeço, né, todas as suas contribuições. Obviamente, nós não estamos ignorando todas as relações históricas da educação e da escola e todas as mazelas e possibilidades desses espaços educacionais, e por isso
Não achamos que foram os testes que tornaram a escola ruim e nem que produziram esse status quo, né? Mas os testes são o foco de debate desta palestra e por isso foram usados como exemplo, né? Eu agradeço a sua participação, penso que trouxe muitas questões aí que nós vamos levar para reflexões posteriores. Então, em nome do seminário, gostaria de agradecer a sua participação. Nós vamos agora para o coffee break. É isso? Antes, nós temos, né, que reiterar o agradecimento à doutora Caroline e ao doutor Ocimar pela participação valiosa. Queremos dar um recado sobre a certificação, que 1 hora após o término do evento já vai estar disponível no site, a aba Minhas Inscrições, ok? Por isso que hoje não tem o declaração, porque de comparecimento, né? Vocês já podem, nós todos já podemos retirar ao final. Agora nós vamos entregar uma lembrança, por gentileza, aos convidados. Valeu. Vamos tirar uma fotinha? Vamos tomar um café? Aqui mesmo. Onde é que tá? Muito obrigada. Agora teremos 20 minutos de intervalo com coffee break e apresentação cultural.